Alerta! Este erro comum causa hipertensão. Não cometa estes 8 erros. A pressão arterial alta ou hipertensão é uma das doenças silenciosas mais comuns e perigosas no mundo, afetando pelo menos 1 bilhão de pessoas globalmente. Esta doença aumenta o risco de sofrer um derrame cerebral, infarto do coração, parada cardíaca ou doença renal, entre outras complicações, levando à morte de quase 9.400.000 pessoas por ano ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, pelo menos 1 em cada 3 adultos sofre de pressão arterial alta. Um número que se espera aumentar nos próximos anos se não tomarmos consciência sobre esta doença. Continue assistindo este vídeo porque a seguir mostraremos por que a hipertensão é chamada de assassino silencioso. Vamos abordar o erro mais comum que todos cometemos todos os dias e que pode ser a causa da hipertensão no futuro. Que medicamentos causam pressão alta, assim como outros 7 maus hábitos que você deve evitar para prevenir o desenvolvimento desta terrível doença conhecida como o assassino silencioso. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das nossas atualizações. Como funciona a pressão arterial e o sistema circulatório? Para que nosso corpo funcione corretamente, todos os órgãos, tecidos e células precisam de oxigênio e nutrientes, que são transportados através do sangue pelo sistema circulatório. Mas o sangue precisa se mover para chegar a todas as células do corpo. É aqui que nosso coração entra em cena, pois é o responsável por bombear o sangue a cada batida, criando uma pressão que empurra o sangue através dos vasos sanguíneos, que são como tubos finos, incluindo veias, artérias e capilares. Esta pressão é conhecida como pressão arterial e é o resultado de 2 forças. A primeira é a pressão sistólica, que ocorre quando o sangue é bombeado do coração para as artérias e veias do sistema circulatório. A segunda é a pressão diastólica, que ocorre quando o coração descansa entre cada batida. Essas 2 forças são representadas em números para conhecermos o nível da nossa pressão arterial e saber se é saudável ou não. O dano começa nas suas artérias e coração. A forma principal em que a pressão arterial nos pode danificar é ao aumentar a carga de trabalho sobre o coração e os vasos sanguíneos, fazendo que trabalhem com maior potência, mas com menor eficácia. Com o tempo, todo este esforço e fricção da pressão arterial danificará os delicados tecidos do interior de suas artérias. Em conjunto, o colesterol ruim, ou LDL, que já está no seu sangue, formará placas em todos os pequenos rasgos que se formem nas paredes de suas artérias, reduzindo o espaço dentro delas. Esta condição é conhecida como aterosclerose, onde as placas de colesterol podem crescer tanto que bloqueiam completamente a artéria, causando uma reação em cadeia que aumenta sua pressão arterial, danificando ainda mais suas artérias e o coração, até o ponto de causarem um infarto cardíaco ou derrame cerebral. Por que a hipertensão é chamada de assassino silencioso? Sem dúvida, o mais aterrador sobre a pressão arterial alta é que é muito possível que você se sinta bem apesar de padecê-la. Também é possível que os sintomas da pressão arterial alta sejam confundidos com outras doenças ou desconfortos. Enquanto isso, esta doença continuará causando danos em suas artérias e coração, lamentavelmente, durante anos, aumentando o risco para sua saúde à medida que envelhece. Uma vez que você tem a hipertensão, ela não tem cura, só poderá ser controlada por mudanças no estilo de vida e, em casos graves, com medicamentos. Portanto, o melhor é prevenir o desenvolvimento da hipertensão e realizar as mudanças necessárias em sua vida para evitar e controlar os níveis altos da pressão arterial. 4 fatores que causam a subida da pressão alta. A pressão arterial pode ocorrer de forma súbita ou aumentar por certo período de tempo. Embora, em algumas situações, a hipertensão pareça não ter causa aparente, neste caso é conhecida como hipertensão primária. Quando se conhece a causa da hipertensão, então se lhe conhece como hipertensão secundária. Quando se trata de hipertensão secundária súbita, o mais provável é que seja causada pelos seguintes fatores: certos medicamentos, pela ingestão de cafeína, por estresse agudo ou pelo consumo de substâncias nocivas. Estas são as principais razões pelas quais sua pressão arterial pode subir significativamente de repente. Embora, geralmente, esta subida na pressão arterial não dure por muito tempo. Dito isto, aqui estão 8 erros comuns que causam hipertensão e como solucionar cada um. Número 1.
Não fazer exercício suficiente. Ficar muito tempo sentado e não se exercitar pode ser ruim para a saúde, especialmente para a pressão arterial. Pessoas que não se exercitam bastante geralmente têm mais chances de ficar acima do peso, o que pode levar à pressão alta. Fazer exercícios regularmente, como caminhadas, andar de bicicleta, nadar ou praticar yoga rápida, ajuda a manter os vasos sanguíneos flexíveis e fortes, e isso é bom para a pressão arterial. Quando não nos exercitamos, as artérias podem ficar mais rígidas, tornando mais difícil para o coração bombear o sangue. Isso pode aumentar a pressão arterial e causar problemas no coração. Estudos mostram que se exercitar regularmente pode ajudar a controlar a pressão arterial tanto quanto medicamentos. Para a saúde do coração, é recomendado fazer exercícios aeróbicos pelo menos 150 minutos por semana. Número 2. Não dormir o suficiente. Não dormir o suficiente pode aumentar sua pressão arterial. Isso acontece porque a falta de sono eleva os hormônios do estresse no corpo. Estes hormônios podem fazer você desejar mais comidas não saudáveis, o que pode levar ao ganho de peso. Além disso, um problema comum de sono chamado apneia obstrutiva do sono está fortemente ligado à pressão alta. Neste distúrbio, você para de respirar por curtos períodos durante o sono porque suas vias respiratórias estão bloqueadas. Quando isso acontece, seu corpo tenta compensar bombeando mais sangue, o que aumenta a pressão arterial. Cerca de metade das pessoas com pressão alta também tem apneia do sono. Sinais comuns incluem roncar alto, falta de ar durante o sono e sentir-se cansado durante o dia, mesmo depois de dormir bastante. Se você acha que pode ter apneia do sono, é importante conversar com um médico. Eles podem fazer um exame de sono para medir seus níveis de oxigênio enquanto dorme. Número 3. Histórico familiar de hipertensão. Se na sua família muitas pessoas têm pressão alta, existe uma chance maior de você também desenvolver essa condição. Isso acontece porque os genes desempenham um papel importante na hipertensão. É por isso que algumas pessoas jovens e saudáveis têm pressão alta, pois a genética influencia. Mas muitas vezes, hábitos de vida da família, como falta de exercício e dieta não saudável, também contribuem para isso, aumentando o risco. Mesmo que mudar para um estilo de vida mais saudável não garanta a prevenção da hipertensão se você tem histórico familiar, essas mudanças podem retardar o aparecimento da doença e a necessidade de medicamentos. Não há garantia, mas adotar uma dieta saudável, se exercitar regularmente e evitar erros comuns podem ajudar. Por exemplo, em vez de desenvolver pressão alta entre os 30 e 40 anos por causa da genética, você pode conseguir adiar até os 60 anos. Número 4. Estresse constante. O estresse constante tem um grande impacto na saúde, principalmente na pressão arterial. O estresse é uma resposta natural do corpo que nos ajudava a sobreviver em situações de perigo antigamente. Nesses momentos, o corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina, que fazem os vasos sanguíneos se contraírem e nos ajudam a focar. No passado, o estresse era breve, mas hoje, problemas no trabalho, jornadas longas e relacionamentos difíceis podem fazer o estresse durar muito tempo. Quando estamos sempre estressados, o corpo fica em alerta constante, liberando cortisol e adrenalina sem parar. Isso aumenta a pressão no sistema circulatório e mantém a pressão arterial elevada. Um estudo mostrou que trabalhar mais de 41 horas por semana pode aumentar o risco de hipertensão em 17%. Para reduzir o estresse, exercícios físicos são uma ótima opção. Outras atividades incluem controle da respiração, como yoga ou meditação, fazer coisas que você gosta, como ouvir música ou ler um livro. Também é importante tentar reduzir as atividades que causam estresse na sua vida. Número 5. Doenças não tratadas. Se você tem uma doença que não está sendo tratada corretamente, isso pode aumentar sua pressão arterial e levar à hipertensão. É muito importante detectar e tratar essas doenças a tempo. Algumas doenças que, quando não tratadas, podem causar pressão alta incluem a síndrome de Cushing, problemas nos vasos sanguíneos dos rins, doença renovascular e problemas na tireoide. Tratar essas condições com a ajuda de um médico pode prevenir o desenvolvimento da hipertensão. Além disso, se você já tem pressão alta, tratar essas doenças pode ajudar a controlá-la, pois a hipertensão pode ser um sinal de outro problema de saúde. Número 6. Consumo de alimentos processados.
Consumir muitos alimentos processados pode aumentar sua pressão arterial. Isso ocorre porque esses alimentos geralmente contêm altos níveis de sódio, que elevam a quantidade de sódio no sangue, aumentando o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Mas, qual é a quantidade excessiva de sódio? Nos Estados Unidos, a média de consumo de sódio é de cerca de 3.400 mg por dia, muito acima do limite diário recomendado de 2.300 mg. A maior parte desse sódio vem de alimentos processados e comidas de restaurantes, como pães, batatas fritas, pizzas, biscoitos e cereais para o café da manhã. Para manter a pressão arterial em níveis saudáveis, é aconselhável reduzir o consumo de alimentos processados e optar por opções mais saudáveis, como alimentos naturais, peixes, nozes, azeite de oliva, frutas, verduras e cereais integrais. Número 7. Beber álcool regularmente. Se você bebe mais de uma bebida alcoólica por dia, é bom saber que o consumo recomendado é de 1 copo por dia para mulheres e 2 para homens. Beber dentro desses limites geralmente não prejudica a saúde. No entanto, beber mais do que isso pode aumentar a pressão arterial de forma crônica, levando à hipertensão e a problemas cardíacos como aterosclerose, que pode causar derrame ou ataque cardíaco. Número 8. Isolamento social. Se sentir sozinho ou isolado socialmente pode afetar negativamente a sua saúde, incluindo a pressão arterial. A solidão ativa as mesmas reações de estresse no corpo, que são ativadas em situações estressantes, o que pode aumentar a pressão arterial. Além disso, a solidão muitas vezes está ligada à depressão, que pode causar ganho de peso e, por consequência, aumentar a pressão arterial. Para combater isso, tente se socializar mais. Você pode começar aos poucos, interagindo mais com pessoas próximas, como amigos e familiares. Participar de atividades como dança, yoga ou xadrez também pode ser uma boa maneira de conhecer novas pessoas e reduzir o sentimento de solidão. Quais medicamentos causam pressão alta? Certos medicamentos têm efeitos colaterais que aumentam sua pressão arterial de forma preocupante. Alguns desses medicamentos conhecidos por esse efeito incluem esteroides, pílulas anticoncepcionais. Alguns medicamentos de venda livre para tratar tosse ou resfriado comum, anti-inflamatórios não esteroides, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina usados para tratar depressão, e suplementos à base de ervas que contêm regales. Se seu médico recomendar esses medicamentos, mesmo sabendo que você sofre de pressão alta, é importante seguir exatamente as instruções da prescrição. Além disso, é provável que sua pressão arterial seja monitorada durante o tratamento para detectar qualquer aumento perigoso e o surgimento de efeitos colaterais graves. Agora você já sabe quais são os erros comuns que causam hipertensão e como evitá-los. Em caso de dúvida ou preocupação, lembre-se de consultar primeiro e o mais rápido possível com seu médico para obter um diagnóstico oportuno e um tratamento adequado ao seu histórico médico. Se você achou este conteúdo útil, compartilhe, dê um like e inscreva-se no canal. Para você continuar aprendendo, estou deixando 2 vídeos na tela final que tenho certeza que você irá gostar. Nos vemos lá!